Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Vasco 1, Brasil de Pelotas 1 pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, é inacreditável, sinceramente é difícil encontrar palavras aqui para falar sobre essa partida. É difícil, de verdade, é difícil ligar a câmera aqui e conversar com vocês. Primeiro que é uma vergonha o resultado, é uma vergonha tudo que aconteceu em campo, a situação do VAR, enfim, os erros individuais do Vasco, tudo é uma vergonha. O que eu vou falar aqui nesse vídeo, já quero deixar bem claro aqui que não justifica nada aqui das minhas reclamações, de reclamação de VAR, de reclamação de arbitragem, nada disso justifica o Vasco empatar com o 19º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro dentro de São Januário. Tá claro isso? Tá claro? Nada justifica o Vasco empatar com o 19º colocado da Série B em São Januário. Então, tá claro, né? Tá claro. Agora vamos aqui falar sobre essa situação. Bom, eu acho que no jogo de hoje não dá pra dizer que o Vasco jogou mal a partida. Sinceramente, eu acho que hoje o Vasco não jogou mal. A proposta de jogo do Brasil de Pelotas era estacionar os 11 jogadores ali dentro da área e segurar o 0-0, segurar o empate. Se arrumasse um golzinho lá, maravilha. O Brasil de Pelotas, desde o primeiro tempo, estava ali se jogando, fazendo cera, fazendo o jogo deles. O Brasil de Pelotas é um time do interior do Rio Grande do Sul, 19º colocado da Série B, não tinha vencido um jogo fora de casa, continua sem vencer, né? Foi buscar um pontinho, fez o jogo deles. Futebol é isso, meu amigo. Futebol tem várias maneiras de jogar. Você pode jogar para frente, você pode jogar recuado, tem várias formas de você jogar futebol. O Brasil de Pelotas executou a estratégia dele muito bem. O Vasco no primeiro tempo teve ali o domínio do jogo, não levou nenhum susto. Teve o lance do pênalti ali que o VAR mandou voltar e nessa situação eu realmente acho que não foi pênalti. Não foi pênalti em cima do Léo Matos, né? O VAR acabou mandando voltar ali, tinha marcado, o juiz em campo marcou, depois o VAR mandou voltar. Enfim, terminou o primeiro tempo 0-0 com o Vasco tendo o controle do jogo. E assim, eu assistindo o jogo falei, bom, é questão de tempo do Vasco fazer 1-0, dominar essa partida e vencer o jogo. Mas ao mesmo tempo eu também lembrava assim das falhas individuais, né? Como por exemplo o jogo contra o Londrina, que o Vasco tinha um completo controle da partida e acabou por conta de falhas individuais perdendo a partida. E enfim, infelizmente, hoje aconteceu de novo a mesma coisa. O Vasco não venceu hoje por conta de falhas individuais. Falhas individuais. O Cano que perdeu o pênalti e o Vanderlei que entregou o gol de forma inacreditável. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo pênalti. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, cara, era o momento do Vasco ficar tranquilo no jogo. O Morato que entrou no segundo tempo, né, sofreu um pênalti. 6 minutos, cara, 6 minutos do segundo tempo. Era o Vasco fazer 1-0 e dominar esse jogo. O Brasil de Pelotas não ia chutar uma bola no gol. Enfim, o Germancano bateu o pênalti. O Germancano que está numa fase também muito ruim, né? Já tem aí uma sequência de jogos sem marcar. Bateu o pênalti e perdeu. O goleiro do Brasil, que fez uma boa partida hoje, o goleiro do Brasil defendeu a penalidade e o 0 se manteve no placar. Mas mesmo com o pênalti perdido, cara, eu ainda vi assim que, olha, o Vasco com esse volume de jogo, tá difícil invadir a área do Brasil de Pelotas, tá difícil chutar no gol, entrar na área, mas uma hora vai acontecer do Vasco fazer um golzinho aí, vai ganhar esse jogo por 1-0, um jogo que estava controlado. Perdeu o pênalti ali, mas o jogo estava completamente controlado. E aí, meu amigo, aí vem o inacreditável. O inacreditável. Assim, é difícil, cara, é difícil, de verdade. É assustador, cara. É difícil, assim, explicar e comentar essa jogada. O gol que o Vasco levou foi um absurdo. Foi um absurdo. O que o Vanderlei fez nesse gol foi um absurdo. Ah, cara, pô, sinceramente, o Vanderlei já fez aquela cagada contra o Remo lá sendo expulso no lance bizonho e hoje ele conseguiu fazer outro lance bizonho. Cara, a bola com ele, um recuo, né? A bola com ele com a bola completamente dominada, tinha 2 zagueiros do Vasco aqui para ele tocar, cara, desmarcados, sozinhos. Caraca, ele conseguiu entregar a bola no pé do atacante do Brasil de Pelotas. É inacreditável, cara. É inacreditável. Esse é o preço que o Vasco paga de ter montado um elenco com um monte de cabeça de bagre. Porque uma hora alguém vai entregar o doce. Contra o Londrina, que o jogo estava ganho, o Lucão rebateu pra frente ali, entregou o doce. Depois o Ricardo Graça foi lá e entregou o doce também. E o Vasco conseguiu perder o jogo por 2-1.
E é hoje um jogo que estava completamente dominado, mais uma vez por uma falha individual, o Vanderlei entregou o gol do Brasil de Pelotas. Não bastasse ter entregado a bola no pé do atacante, depois ele ainda rebate para frente ainda, né, para completar a cagada. Inacreditável. Um goleiro que tem quase 40 anos cometeu um erro infantil desse, pô, é para ter vergonha, é para ter vergonha. Eu espero que o Vanderlei chegue em casa e sinta vergonha desse lance. Porque eu hoje, eu fiquei envergonhado, eu fiquei constrangido vendo o lance do Vanderlei. Inacreditável, inacreditável. Enfim, e aí vem o lance do VAR, que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, que acaba ofuscando, né? Porque, claro, a gente como torcedor, a gente se sente prejudicado, a gente fica revoltado. Eu tô aqui muito pé da vida, cara. Tô revoltado com o VAR, tô revoltado com a situação, tô revoltado que sempre contra a gente essa coisa não funciona, acontece alguma coisa, o VAR só funciona contra o Vasco, a gente já foi garfado esse ano contra o São Paulo, ano passado contra o Internacional, o jogo que rebaixou a gente foi garfado, e agora hoje de novo, mas não pode, a gente não pode deixar a raiva que a gente tem do VAR, a raiva que a gente tem por ser prejudicado, óbvio, quando a gente é roubado, a gente é assaltado na rua, alguma coisa, a gente que é do Rio tá acostumado a ser assaltado também, né? Quando a gente é assaltado na rua, a gente fica, pô, revoltado, com raiva, normal, mas a gente não pode aqui ofuscar as falhas individuais do Vasco. O Vasco hoje não venceu o jogo porque o Germancano não fez o gol de pênalti e porque o Vanderlei entregou o gol dos caras. Ponto. Ponto. Foi por isso que o Vasco não venceu o jogo, por falhas individuais. E aí vem a situação do VAR. O jogo já estava 1-0 para o Brasil, e aí o Daniel Amorim entrou no segundo tempo. Eu acho que o Lisca demorou muito a botar o Daniel Amorim no jogo, demorou muito a botar. Eu já estava postando no Twitter, esse jogo pro Daniel Amorim, o Vasco não conseguia entrar na área, então o Vasco estava cruzando, precisava da girafa lá na área para tentar fazer alguma coisa. Enfim, demorou muito a botar, mas quando colocou o Daniel Amorim, ele mudou ali o jogo. O Daniel Amorim teria virado o jogo hoje a favor do Vasco se não fosse o VAR. Ele consegue ali o gol do empate, né, numa falta que o Andrei chuta, o Morato rola, o Andrei chuta, a bola vai na trave, e aí o Daniel Amorim faz o gol, e aí o Bandeirinha dá impedimento, né? O Bandeirinha marca impedimento, mas não estava impedido. Não estava impedido. As imagens da televisão são claras. O Daniel Amorim estava atrás do zagueiro, ele estava bem atrás, bem atrás. O PVC na transmissão até falou uma frase aqui que eu copiei e colei aqui para poder falar. O PVC falou isso. Ó, são 155 anos desde que os ingleses fizeram as regras do futebol. Em todos esses anos, esse lance do Daniel Amorim nunca foi impedimento. Não estava impedimento, ele estava atrás do zagueiro. O Bandeirinha foi lá, marcou o impedimento, né, que não existiu. Ainda tinha um tempo, né, para o Vasco buscar a virada. E aí o VAR validou o impedimento. E sabe o que aconteceu, meu amigo? O VAR estava descalibrado de novo. Vocês lembram daquela desculpa lá no Vasco Internacional, que validaram o gol do Inter, que o cara estava em posição irregular, né? E aí validaram porque não conseguiram traçar a linha? Hoje aconteceu de novo. O gol do Daniel Amorim, ele estava em posição legal, mas como eles não conseguiram traçar a linha, essa informação é confirmada. O Sport TV confirmou essa informação e falou ainda durante a transmissão. A CBF informou que não conseguiram traçar a linha ali e por isso valeu a decisão de campo. Ou seja, botar uma arrastação aqui em cima também, que meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein? É para me irritar mais. Enfim, até perdi o raciocínio, meu Deus do céu. A CBF informou para o Sport TV, para a Rede Globo, que como não foi possível traçar a linha, mantiveram a decisão de campo. Ou seja, o Bandeira errou dentro de campo e simplesmente deixaram o erro, validaram o erro. E é isso. Contra o Vasco é isso, né? Eu recordo aqui de um jogo do Vasco contra o Brasil de Pelotas, não, o Brasil de Pelotas foi hoje. O jogo do Vasco contra o Boa Vista na Copa do Brasil, num jogo que não tinha VAR, que anularam o gol do Vasco com o técnico do Boa Vista mostrando o lance aqui no celular. Então, um jogo que não tinha VAR contra o Vasco tinha VAR. É inacreditável aqui. Mais uma vez, eu não quero justificar o fracasso de empatar contra o Brasil de Pelotas, que é uma vergonha. É uma vergonha. Esse elenco tem que estar envergonhado de ter empatado com o Brasil de Pelotas. Ele tem que ter vergonha na cara e estar envergonhado de empatar com o 19º da Série B. Mas não dá também pra gente não falar aqui que é inacreditável o que acontece contra o Vasco, cara. Pô, a gente desceu pra Série B por conta de um lance onde o VAR não conseguiu tracejar o cacete da linha. E agora, muito provavelmente, a gente vai ficar na Série B, porque hoje era um jogo decisivo, o Vasco tinha que vencer para iniciar a sua arrancada e não conseguiu vencer, também por causa do cacete lá da linha que não consegue tracejar. Só contra o Vasco que isso não funciona? Enfim, é inacreditável.
É revoltante, cara, é revoltante. E aí depois o Daniel Amorim, né, teve que fazer 2 gols para valer 1. Então, para mim, Daniel Amorim já tem que ser titular nesse time do Vasco também. Eu quero é bola na rede. E o Daniel Amorim entrou ali no segundo tempo, fez 2 gols, só um valeu, né? Ele empatou aos 43 aí do segundo tempo num gol de cabeça. E nos acréscimos praticamente não teve jogo, né? O Brasil de Pelotas ficou encebando o jogo todo. Enfim, cara, é revoltante, é inacreditável, cara, e é difícil. Nossa situação tá muito complicada. Tá muito complicada. Sinceramente, é difícil arrumar forças aqui. Eu não vou aqui ficar mentindo pra você. Não tenho confiança nenhuma de que o Vasco vai subir. Mas estamos aí. A gente segue na luta. Um abraço e até a próxima.